Em nosso estudo de hoje, a lição 14 do livro Encontro Marcado tem por título Cólera e Nós. Não farias explodir uma bomba dentro de casa comprometendo a vida daqueles que mais amam. No entanto, por vezes, não vacilamos em detonar a dinamite da cólera, aniquilando as energias dos companheiros que nos trazem apoio e cooperação. Nesse sentido, vale destacar que cada um de nós desempenha um papel determinado na construção do benefício comum. E se contamos na execução dos nossos deveres com amigos abnegados, capazes do mais alto sacrifício em nosso favor, temos ainda nas linhas da existência aqueles espíritos que se erigem à condição de nossos credores, com os quais ainda não nos quitamos de todo no terreno das contas pessoais transferidas à contabilidade de hoje pelo saldo devedor de passadas reencarnações. Ocultos na invisibilidade por efeito da diferença vibratória no estado específico da matéria sutil em que se localiza, quando desencarnados ou mesmo revestidos na armadura de carne e osso no plano físico, eles se instalam na sombra da antipatia sistemática ou da perseguição gratuita, experimentando-nos com persistência admirável os propósitos e testemunhos de melhoria interior. É assim que vamos vencendo os exames diversos, opondo valores morais entesourados na alma ao assédio das provas, como sejam paciência na adversidade, resistência na dor, fé nos instantes de incerteza e generosidade perante as múltiplas solicitações do caminho. Chega, porém, o dia em que somos intimados ao teste da dignidade pessoal. Seja pelo dardo do insulto ou pelo espinho da desconsideração, somos alvejados no amor próprio e, se não dispomos suficientemente de humildade e compaixão, eis que a altivez ferida se assemelha em nós ao estopim afogueado, de que a cólera irrompe em fuzilaria de pensamentos descontrolados, arruinando-nos preciosas edificações espirituais do presente e do futuro. Estejamos alertas contra semelhante poder fulminativo, orando e abençoando, servindo e desculpando, esquecendo o mal e restaurando o bem. De certo, nem sempre a doçura pode ser a marca do nosso verbo ou de nossa atitude, porquanto momentos surgem dos quais o bem geral reclama a governança da providência rija ou da frase salgada de advertência. Mas é preciso não olvidar que a cólera a nada remedeia em tempo algum, e que, além de tudo, ela estabelece fácil ganho de causa a todos aqueles que, por força de nossa evolução deficitária, ainda se nos alinham nas trilhas da existência à conta de nossos inimigos e obsessores. A gente já vem trabalhando há algum tempo, procurando trabalhar na gente a ideia de que a gente deve ser, em muitos momentos da vida, enérgico, mas sem ser agressivo. E é um desafio muito grande você conseguir ser enérgico sem ser agressivo. Por quê? Porque em alguns momentos do Evangelho a gente observa um Jesus muito enérgico. Um Jesus, inclusive, utilizando de palavras que podem não ter o mesmo sentido na época, mas que hoje, para a gente, como hipócritas. Ninguém gosta de ser chamado de hipócrita. Ninguém gosta. Mas Jesus, às vezes, falava de maneira enérgica, chamava atenção mesmo. E a gente consegue imaginar Jesus agredindo alguém com palavras, saindo algum sentimento de animosidade? Não, apenas sentimentos de orientação e de alerta. O Emmanuel vem falar aqui pra gente que viver aqui na Terra não tem jeito, né? Olha, e fala, nem sempre a doçura pode ser a marca do nosso verbo ou da nossa atitude, nem sempre. Vai aparecer momentos, quem está aqui na Terra vai ter momentos sim, em que aquela gota de água que entorna o copo, aquele limitezinho chegou, e você vai extrapolar, vai extravasar aquilo, até porque aquilo vai fazer parte até de uma terapia. Se você não fizer aquilo, daqui a pouco ele vai estourar no corpo de alguma maneira, vai trazer algum problema para você. Então vai ter momentos que isso vai acontecer mesmo. Mas a gente precisa, na verdade, ter um cuidado muito grande, principalmente com algumas frases que o Emmanuel usa aqui para a gente, que a cólera não remedeia nada. Olha só que coisa legal, né? E que, volta e meia, nós somos testados, é teste mesmo. Teste, eu fico imaginando assim, os espíritos que estão me ajudando estão vendo o esforço que a gente está tendo em estudar, em estar fazendo esse vídeo,
não está, né, procurando trazer o evangelho para a nossa vida. Aí, quando em vez, o que eles fazem? Vamos lá, vamos ver agora se aprendeu. Aí submete a gente a um teste. Quando termina, parece que vem aquela vozinha assim, meu filho, você não está preparado ainda não, né? Você ainda perde a paciência por muito pouquinho. E eu fico realmente convivendo com pessoas que não têm a dedicação à religião que eu tenho, né? E consegue ter uma calma, uma paciência, e eu fico, meu Deus, aí eu vejo quanto eu, na verdade, é que sou doente, que preciso muito estar fazendo essa terapia intensiva de ler os textos todo dia para ver se eu consigo, através da inteligência, mexer um pouquinho com a moralidade. Porque chega uma hora que a voz da consciência começa a acusar o tempo todo e alguma coisa no coração tem que mudar. Mas a verdade é que o Emmanuel chama a nossa atenção aqui. Ó. Nem sempre a doçura vai ter momento que vai pedir mesmo uma providência rija, uma frase salgada de advertência. E eu me lembro principalmente da surpresa que eu tive quando o seu Arnaldo, que foi esposo da Meimei, lá em Minas, que era amigo do Chico, quando ele lançou uma série de áudios do Chico, lá, instruções psicofônicas, né? Isso tem em DVD, de repente a gente encontra até aí pelo YouTube, com áudios, não vídeos, áudios de Chico Xavier. E áudios em que Chico Xavier, com aquela doçura, com aquela mansuetude dele, ele estoura também, puxando ali a rédea, brigando com os médios, falando que aqui na casa espírita tem que ter seriedade, dando tapa na mesa. Eu falei, nossa, a gente não consegue imaginar quando a gente vê a figura tão doce, mas ali está tendo sim uma exigência, uma cobrança, mas não agressividade. E aí é que está. A gente consegue fazer esse tipo de exercício principalmente com nossos filhos, porque filho, principalmente, a gente, de regra, a gente chama atenção porque a gente ama e ama muito. E desse chamar atenção não pode ser tão ríspido assim, não pode, né? Às vezes a gente tem que chamar, ou melhor, não pode ser agressivo, pode ser enérgico, não pode ser agressivo. Então o Emmanuel vem chamar atenção para a gente. A gente não vai fazer explodir uma bomba dentro de casa, né? Mas, no entanto, de vez em quando a gente deixa a dinamite da cólera, principalmente aquela pessoa que fica guardando minúcias, detalhes. Aí vai passando, daqui a pouco, por um detalhezinho pequenininho, ele explode, a gente fica, meu Deus, o que aconteceu? Ah, é porque está acumulando aquilo outro, que ele não teve habilidade, não teve ali, através da oração, através do recurso do perdão, ele não conseguiu esvaziar, e de repente ele estoura tudo de uma vez. E a pessoa que se torna colérica, a gente sabe disso, ela acaba sendo um imã para os espíritos que são coléricos também, que vão só potencializando aquilo cada vez mais, que num primeiro momento, pelo menos a primeira reação para a gente aqui é bombardear o nosso corpo, trazendo problemas graves, e mais notadamente na área gástrica. Mas depois a tireoide, começa a trazer um monte, até na hipertensão arterial, começa a bombardear o nosso corpo aqui. No plano espiritual, a gente sabe que a pessoa que é colérica, ela, através da sintonia natural, normal, ela vai parar entre os coléricos. Então, você imagina o ambiente que a pessoa vive. Então, quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, a gente fala, meu Deus, então enquanto eu estou encarnado, que eu aprenda a me defender de mim mesmo. Me ajuda para que eu consiga controlar esses meus impulsos, que são tão animalizados ainda, tão agressivos, e que nós trazemos ainda de maneira muito viva dentro da gente. A gente fica até procurando estudar por que a gente dá traz esses impulsos todos, mas ele vem falar aqui para a gente. Vale destacar que cada um de nós desempenha um papel determinado na construção do benefício comum. Então, e ele fala para a gente também, ocultos na invisibilidade, tem espíritos também que nos incentivam, nos levam o tempo todo à sombra da antipatia sistemática ou perseguição gratuita, experimentando-nos com persistência admirável. Aí depois ele fala, assim que vamos vencendo os exames, vamos sendo aprovados, opondo valores morais, como é que a gente vence? Paciência na adversidade, resistência na dor, fé nos instantes de certeza, generosidade. Chega o dia que agora vai vir o teste da dignidade. Vamos lá. A gente vai receber aquele dardo e, se Deus quiser, cada vez mais a gente vai
amansando o nosso coração e nos preparando para realmente trabalhar do lado do Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.